Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar os polinômios lá no capítulo 32. Vocês já estudaram polinômios quando vocês estavam no 8º ano, tá? Então a gente volta com esse assunto no terceirão, porque é um assunto que está no nosso livro e cai muito em vestibular. Então, para iniciar, nós vamos relembrar o que são as expressões algébricas. Quando a gente fala em variável, a gente está dizendo que são as letras. Valor numérico é o resultado que se obtém ao subtrair as variáveis por números. Exemplo, então se eu tenho 2x mais y ao quadrado, e eu estou dizendo que o x vale 3 e o y vale 2, quando eu vou substituir o x e o y pelos valores que foram dados, eu vou fazer primeiro a multiplicação e a potência, depois eu somo os resultados, e aí eu chego no meu valor numérico. Os polinômios. Nós temos a parte do monômio, que é uma expressão algébrica composta de um único termo, por exemplo, 4x ao quadrado yz, sendo que o 4 é coeficiente, o x ao quadrado yz a gente chama de parte literal, que são as letras, levando seus expoentes, né? Polinômios é uma expressão algébrica composta de uma adição algébrica de monômios. Então, nós temos os monômios, que vão ter um termo só, binômios, que são polinômios com 2 termos, trinômios, que são polinômios com 3 termos. Acima de 3 termos, a gente chama só de polinômios. Exemplo. O exemplo A é um monômio, o exemplo B é um binômio, porque nós temos uma separação com mais, então nós temos o primeiro termo, que é x ao quadrado y, e o segundo termo, que é mais 5xw, né? Depois ali nós temos um trinômio, na letra C, e na letra D nós temos um polinômio, porque ali nós temos 4 termos. Grau de um polinômio é a soma dos expoentes das variáveis. Se o polinômio tiver mais de um termo, o grau será a soma dos expoentes das variáveis do maior termo. Exemplo. Então, na letra A, nós temos um polinômio de 4 termos. O primeiro termo está elevado na 3, o segundo termo está elevado ao quadrado, o terceiro termo, que é o menos 7x, está elevado na 1, e o último termo não tem letra, então a gente diz que está elevado na 0, tá? Então o maior deles seria o primeiro, que está elevado na 3, então a gente diz que esse polinômio é de terceiro grau. Na letra B, nós temos um polinômio de 4º grau, na letra C um polinômio de 1º grau e na letra D um polinômio de 0 graus, porque não tem nenhuma variável ali, nenhuma parte literal, né? Simplificação. Unimos os monômios semelhantes. Exemplo. Então, nós temos 5ax menos 7ax. Como os dois são semelhantes porque eles têm a mesma parte literal, eu posso calcular os números da frente. 5 menos 7 fica menos 2. E vou manter a minha parte literal, que seria o ax. No exemplo 2, nós vamos unir todos que têm A, que está na parte vermelha, todos que têm B, que está na parte azul, e todos que têm AB, que está na parte branca. E aí o meu resultado vai ser um trinômio. Adição e subtração de polinômios. Calcular os coeficientes dos monômios semelhantes e manter a parte literal. Exemplo. Então, aqui nós temos uma adição de polinômios, tira os parênteses e calcula igual a simplificação. Vão unindo todos que têm a mesma parte literal. Aqui um exemplo de subtração, cuida quando eu tenho menos, ele muda o sinal de tudo que está no próximo parênteses, né, conforme está em vermelho, e aí também une os que têm a mesma parte literal. Multiplicação de polinômios, multiplicar os coeficientes e somar os expoentes das mesmas variáveis. Exemplo, então aqui eu tenho 5ax vezes 2a ao quadrado x. Multiplico 5 com 2 e a mesma letra eu vou ter que somar os mesmos expoentes. Então, o A no primeiro ele tem 1 em cima, no segundo ele tem um 2. Então, somando eu fico com A elevado na 3. E a mesma coisa acontece com o x. Cada x eu tenho 1 em cima, somando eu fico com x ao quadrado. Aqui também, o que está fora, que é 5a ao quadrado m, vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses.
e desse outro lado também. Primeiro eu pego 3A e multiplico com tudo que eu tenho no próximo parênteses, e depois eu pego 2B e multiplico com tudo que eu tenho no próximo parênteses. Aqui, os dois do meio, eu vou conseguir unir, vou conseguir calcular, e aí eu vou ficar com trinômio. Divisão de polinômios. Dividir os coeficientes e subtrair os expoentes das mesmas variáveis. Exemplo. Pega, então, os números, né, que estão na frente, que são os nossos coeficientes, a gente vai dividir. E os expoentes ali das mesmas variáveis, das mesmas letras, nós vamos diminuir. Por exemplo, eu tenho x elevado na 13 e no outro eu tenho só um x, então 3 menos 1 eu vou ficar com x ao quadrado e assim por diante. A mesma coisa acontece nesse lado. O 3x está dividindo tudo que eu tenho no primeiro parênteses. Divisão do método da chave. Nessa divisão, vocês têm que ir dividindo passo a passo como está ali. A prof colocou passo a passo detalhado para vocês irem fazendo a divisão como se fosse uma divisão normal com números. O que vocês têm que cuidar é as letras, tá? Para conseguir a mesma letra e sempre ir eliminando a primeira parte. Divisão do dispositivo de Brioff-Ruffini. Aqui vocês vão pegar todos os coeficientes, então eu tenho ali na frente do x elevado na quarta, eu tenho 1, depois eu tenho 5, 3, 2 e menos 1. Vocês vão colocar todos esses valores ali na linha, tá? Eu tô fazendo a divisão por 2, por x menos 2, desculpa, né? Então, ali eu vou colocar 1, 2 e vou começar a fazer, ó. Multiplica o 2 pelo 1, que é o primeiro número, e soma com o 5, o resultado dá embaixo. Segue a flechinha que vocês vão chegar no quociente de todas e o resto final. Pessoal, agora é hora de vocês praticarem um pouquinho as atividades, tá? Da página 9, exercício 1 e 2, página 10, exercício 3 e 4, página 17, exercício 14 e 16 e página 24, exercício 22, ok? Até a próxima aula e se cuidem!